Oi, maravilhosa! Então você já viu aí no início, né, como que vai ficar a nossa peça no corpo. Ficou aquela coisa linda que vocês viram. Então, bora lá pro material necessário para fazer essa peça. Eu usei aqui, ó, a minha agulha de crochê 3,5. Eu precisei de 2 rolos do Barroco número 4, amarelo, tá? Eu fiz 2 cores. Então, eu usei 2 rolos do Barroco número 4 amarelo. E me sobrou essa quantidade aqui, ó, do segundo rolo. E usei 2 do Duna verde, tá? O Duna verde eu também usei 2 e me sobrou essa quantidade aqui do segundo. Thaisa, posso fazer com outro tipo de fio? Você pode fazer com o fio que você quiser. Toda a peça, todo o passo a passo, eu passo para você de forma em formato de medidas para facilitar a sua vida. A gente não conta pontos. Então, você pode fazer com o fio da sua preferência. Eu fiz aqui com a cor verde e amarela. Você pode fazer da cor que você quiser. Eu fiz aqui porque tá chegando a Copa, né? Então, eu quis colocar as cores do Brasil, mas você pode fazer de uma cor só também, que vai ficar a coisa mais linda do mundo, tá? Esse tamanho aqui que eu fiz é um tamanho G. A pessoa que vai vestir, ela tem 100 centímetros de busto. Então, eu fiz todo aqui para a medida de 100 centímetros, tá? Então, como é que você vai fazer aí? Eu fiz 2 tiras, como você vai ver aí no vídeo, né? Eu peguei a medida da minha cliente, era 100 centímetros. E eu fiz 25 centímetros aqui de largura, porque a gente dobra. Então, vai contar, quando ele estiver dobrado, vai contar 25 daqui da frente, 25 de trás, 25 da frente do outro lado e 25 de trás, que vai dar 100 centímetros. Se a sua cliente tiver aí uma medida de busto de 80 centímetros, você vai fazer 20 de cada lado. Eu não tirei nenhuma parte. Normalmente, quando a gente faz peça de crochê, a gente tira ali a 10 centímetros mais ou menos, que é a margem que o crochê cede. Mas como essa peça, eu quero que ela fique realmente mais folgada, eu não tirei 10 centímetros, não tirei nada. Eu fiz exatamente a medida da cliente, porque eu quero que realmente fique assim, mais folgadinha. Inclusive, se você fizer com um fio mais fino, um exemplo, um Anne da vida, ou um outro fio mais fino, eu acho que ela vai ter um caimento ainda mais bonito. Porque o Barroco número 4 e o Duna já é um fio mais grossinho, 100% algodão, então ela fica mais firminha. Se você quiser que ela tenha aquele efeito mais caidinho, mais molinho, você usa um outro tipo de fio para você ter esse resultado, tá? Além desses materiais, eu usei elástico, ó. Eu coloquei aqui elástico branco, porque era o único que eu tinha disponível, mas eu recomendo que você coloque o elástico na cor do seu fio, porque aí quando você estiver fazendo, não vai ficar mostrando. Eu não me importei tanto, porque vai ficar na parte de trás da peça e ninguém vai ver, né? Mas é interessante que seja da mesma cor, porque aí fica um acabamento muito mais profissional, tá? Então, bora lá, pega seus materiais, pega a sua agulha e vem crochetar comigo. Vou iniciar fazendo um cordão com 90 centímetros de correntinhas. Eu tô fazendo o tamanho M beirando G. Se você quiser fazer um tamanho diferente do meu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas que você pode estar seguindo, tá? Vou fazer aqui, ó, as correntinhas nem folgadas e nem apertadas. Só seguir fazendo aqui, ó, normalmente. Feito os 90 centímetros de corrente, eu vou fazer mais 2. 1, 2, na verdade 3. Fiz aqui as 3, ó. Eu vou pular as 3 que eu fiz, 1, 2, 3, vou vir na quarta e vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha dessa de base. Simplesmente faço um ponto alto para cada correntinha. Vou fazer assim por toda a extensão das minhas correntes, tá? Fiz aqui, ó, um ponto alto para cada corrente de base. E aqui no nosso trabalho a gente vai fazer 2 carreiras na cor amarela, que é essa aqui que eu tô fazendo, e uma carreira na cor verde, porque eu tô fazendo a cor do Brasil. Se você quiser fazer de uma cor só, você só segue fazendo na cor que você deseja, sem precisar fazer a troca de cor, tá?
Simplesmente você segue fazendo a cor que você quer. E se você for fazer mais de uma cor, você segue o mesmo raciocínio, tá bom? Agora a gente vai virar o trabalho e a gente vai trabalhar pegando apenas uma alcinha da correntinha, ó. Entendeu? A gente vai entrar aqui, ó. Só em uma alcinha. Nesse primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Na alcinha do ponto baixo eu vou fazer outro ponto baixo. Somente nesse primeiro ponto, tá? Fiz muito apertado. Deixa eu folgar mais um pouco para facilitar aqui. Um ponto baixo. Pego aqui a alcinha do ponto baixo e faço outro ponto baixo. Vou pegar uma alcinha só e vou fazer um ponto alto. E assim eu vou fazer por todos os pontos altos de base. Aqui no meu trabalho eu vou fazer a cor verde e amarela. Eu optei em fazer 2 carreiras do amarelo e uma carreira do verde. A sequência de pontos vai ser essa do início até o final. A única coisa que eu vou fazer de diferente vai ser a troca de cor. Caso você opte em fazer o trabalho todo de uma cor só, você vai seguir a mesma sequência até o final, sem fazer a troca de cor. Se você for usar mais de 2 cores, eu vou usar 2, se você for usar mais, você faz a troca de cor igual todas as vezes que você for mudar a cor do seu trabalho, tá? E eu vou fazendo aqui dessa forma, ó, até o final, um ponto alto, pegando apenas uma alcinha. Ó, eu já fiz aqui, ó, tô chegando bem no finalzinho da cor aqui. E vim te mostrar uma coisa, ó. Essa daqui é a penúltima que eu fiz. E agora a gente parece que terminou, né? Parece que terminou, mas aqui ainda tem mais um, ó. Você precisa ter o máximo de cuidado para que você não deixe essa última sem fazer por fora, porque senão sua peça ela vai começar a diminuir e não é isso que a gente quer, tá? Eu vou fazer de 2 cores, por isso que eu vou cortar aqui meu fio pra gente fazer a emenda. Eu tô fazendo aqui verde e amarelo, que a gente tá em época de perto de Copa, mas você pode fazer a cor que você quiser, inclusive de uma cor só. Esse fio amarelo que eu tô usando é o Barroco, número 4. E esse verde que eu vou usar é o fio Charme, e ele é mais fino do que o Barroco. Então, o Charme eu vou fazer com duas perninhas, tá? E o Barroco eu só fiz uma porque a espessura dele, o tex dele é mais grosso. Eu vou aqui, ó, desfazer um pouco, tá vendo? Pra poder pegar o meu fio verde. Eu vou fazer aqui no meu trabalho uma carreirinha só do verde e 2 do amarelo. Uma do verde e 2 do amarelo. Essa foi a forma que eu quis fazer o meu trabalho, tá? O jeito que eu quero fazer. Você faz aí a distribuição de cor do jeito que você preferir, tá certo? Vou começar aqui fazendo um ponto baixo. Ponto baixo. E vou fazer aqui, ó, na perninha do ponto baixo, outro ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos altos, tá? Só nesse primeiro ponto que eu vou fazer dessa forma, que é como a gente tá fazendo todo o trabalho. Vou puxar aqui o meu fio. Opa, isso aqui eu fiz errado, ó. É pegando uma perninha só, lembra? Pois é, fiz errado. Vim aqui, ó. E eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Não tem segredo, não. Eu vou seguir fazendo minhas carreiras de vai e vem de pontos altos. Aqui no meu trabalho, no meu caso, eu vou fazer 2 carreiras de amarelo, uma carreira de verde, 2 carreiras com a cor amarela, uma carreira da cor verde. Vou fazer aqui a quantidade que eu achar necessária para esse trabalho. E quando eu finalizar, do jeitinho que eu finalizar, eu venho te mostrar quantos centímetros ficou o meu trabalho, tá? Lembrando que eu tô fazendo tamanho M, tá bom? Mas como eu quero fazer, como é um trabalho que vai ficar folgadinho, eu acredito que sirva também para uma pessoa que vai chipar.
Aí depende muito do intuito que você queira, do jeito que você queira ir, tá? Eu vou seguir aqui fazendo, não vou voltar mais com você, porque não tem nenhuma diferença. Eu só vou seguir fazendo meus pontos altos dessa forma. Quando chegar lá no final, no último ponto, eu vou trocar de cor de novo, porque eu vou fazer uma carreira só do verde e vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no início. Se você tiver esquecido, tiver com dificuldade, volta aí o vídeo e assiste de novo, tá bom? Quando eu tiver aqui no tamanho que eu necessito, né, na largura que eu necessito, eu volto pra gente dar continuidade, tá bom? Já fiz aqui o meu no tamanho que eu precisava. Aqui eu falei no início que eu tava fazendo M, mas eu corrigi na edição e vou falar novamente. Eu tô fazendo tamanho G, tá? A pessoa que eu tô fazendo aqui essa peça, ela tem um busto de 100 centímetros. Então, como foi que eu fiz aqui, né? Eu fiz duas peças totalmente iguais. Como a pessoa tem 100 centímetros, eu dividi 100 por 4. Então, cada parte aqui ficou com 25 centímetros. Ó. Como assim 25 centímetros cada parte? A gente vai dobrar o meio, tá vendo? Então, aqui vai ter 25, 25, 25, 25, que vai ficar 100, tá? Nossa peça, ela vai ser construída dessa forma. Talvez você não consiga ver 100% da minha peça aí na câmera, porque ficou bem grande, tá? Então, vamos lá. Eu fiz duas partes totalmente iguais, tá bom? Fiz a mesma coisa que eu fiz de um lado, eu fiz de outro lado. Aqui eu subi minha carreira, tá vendo? Duas carreiras de amarelo, uma verde, duas de amarelo, uma verde, até eu ter 25 centímetros, e aqui eu tenho 90, como a gente viu no início. A outra peça, eu fiz exatamente a mesma coisa. Aqui eu tô fazendo a cor verde e amarela, então eu comecei com duas carreiras de amarelo e terminei com uma carreira verde. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras verdes. Aí eu fiz as duas iguaizinhas, tá? Aqui no início a gente começou fazendo, medindo os centímetros da correntinha. Mas a outra que a gente fizer, a gente tem que fazer a mesma quantidade de correntes, porque precisa ser exatamente igual, tá? Então, vamos lá. Agora, eu fiz aqui as minhas medições. Eu vou te explicar como foi que eu fiz. Eu dobrei ao meio. Dobrei 100% aqui ao meio, ó. Tá vendo? E contei aqui 43 pontos. Marquei no ponto de número 43. Contei 43 pontos e marquei no ponto de número 43. Aqui na outra parte, aqui é a parte de dentro, tá? Na parte da frente da barriga. A gente vai unir aqui, ó. Aqui é o decote. E aqui é a parte da frente da barriga. Aqui é a parte que vai ficar embaixo dos braços, ó. Eu contei 39 pontos, marquei. 39, marquei. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu fiz desse lado. Contei 39 pontos, marquei. 39, marquei. Então, é assim que vai ficar a nossa peça. Agora, a gente vai unir. Eu vou unir primeiro aqui a parte de fora, ó. Essa parte aqui é que fica embaixo do braço, né? Você pode fazer essa união da forma que você achar melhor, do jeito que você preferir, tá? Eu vou fazer uma união simples aqui. Se você tiver agulha de tapeceira e for fazer igual a mim, facilita, tá? A minha, eu não sei onde foi parar e eu não parei pra procurar ainda. Vou medir aqui, ó, 1, 2, 3 vezes o tamanho da parte que eu vou fechar e vou cortar aqui o fio. Feito isso, agora eu vou vir aqui bem no pezinho, ó. Vou pegar o primeiro ponto, é esse, e o primeiro ponto do outro lado, que é esse. Vou pegar aqui o meu fio no primeiro, agora eu venho aqui no segundo. Bora lá. E passo pro outro lado. Deixa eu diminuir mais aqui, que não tem necessidade desse fio tão grande. Pronto. Aí eu vou vir aqui de um lado pro outro.
Nessa hora minha agulha de tapeceiro faz falta, viu? Tão mais fácil. Mas é isso. Tá vendo? Eu tô apenas entrando aqui de um lado e saindo do outro lado. Não tô fazendo nada de extraordinário aqui, não. Eu vou fazer isso até chegar aqui no meu marcador. Terminei de costurar o lado amarelo, ó. Vendo? Uma costura bem simples. Vou tirar aqui meus marcadores e vou costurar o outro lado amarelo. Dessa forma. Vendo? Ainda sobrou uma quantidade. Então eu vou... Em vez de cortar 3 vezes o tamanho, eu vou cortar só 2, pra gente não ter desperdício. Vou fazer aqui de novo. Vou pegar minha outra parte. A outra parte. Ó. Vou cortar 2 vezes o tamanho. Medir. Não precisa medir certinho também não, tá? 1, 2. Vou cortar meu fio. Pra gente fazer a nossa costura simples. Na parte amarela, tá? Que como eu tô fazendo 2 cores, no meu caso é a parte amarela. Vou vir aqui no primeiro ponto, ó. Olha direitinho, ó. Se preciso for, desmancha pra você ver qual é o primeiro ponto de um lado e qual é o primeiro ponto do outro. Passa a agulha e passa o fio. Agora eu vou vir fazer a costura de vai e vem, ó. De um lado pro outro, vou passar o meu fio. De um lado pro outro, sem pular nenhum pontinho, tá? Se você não pular nenhum ponto, vai bater certinho a sua contagem. E eu vou fazer isso até chegar lá no meu marcador. Se tiver agulha de tapeceiro, use, que vai ser muito mais fácil. Vou fazer aqui e volto. Concluí aqui a costura dos 2 lados. Vou tirar aqui também os marcadores desse lado aqui, que eu não vou usar. Posso voltar pro outro lado, ó, e jogar o fio pra dentro, pra gente fazer os arremates depois, tá? Prontinho, já temos as partes do braço e das axilas já costurada. Falta costurar a parte da frente, que é a parte da frente da nossa peça. Ó, eu vou costurar na frente e atrás com a mesma quantidade de pontos. Agora, se você quiser que a frente seja mais cavada, né, o decote seja maior e atrás tenha um decote menor, você pode fazer isso daí, tá? Ou então, se você quiser, em vez de costurar aqui na frente, colocar uns botões, também fica a seu critério. Você pode colocar botão aqui na frente, a cliente, em vez de ter uma blusa fechada, ela vai ter tipo uma peça, sabe? Uma terceira peça. Também vai ficar bem legal, tá? Vou fazer uma costura de ponto baixíssimo, pra ficar mais bonita essa minha frente aqui. Eu tava usando o verde com 2 perninhas pra fazer o trabalho, mas agora pra fazer a costura eu vou usar uma perninha só. Que é só uma questão de acabamento. Use sua criatividade, faça da forma que você achar melhor. Em 43 pontos, tá? Deixa eu medir em centímetros pra você ter uma noção, né? Aqui em centímetro ficou 24. E aqui na lateral ficou 22.
22 do lado de fora e 24 na parte aqui da frente e das costas, tá? Vou pegar a pontinha, identifico exatamente qual é o primeiro ponto, é esse aqui. Identifico exatamente qual é o primeiro ponto do outro lado. Desse lado aqui, eu vou entrar com a minha agulha dessa forma. E desse lado dessa forma, ó, vendo? E agora eu vou pegar o meu fio. Dessa vez eu não vou cortar, tá? Vou passar por dessa forma. Agora eu vou pegar uma perninha de um lado. Vou pegar a perninha de dentro. Uma perninha de um lado. Identifica exatamente qual é o ponto do outro lado também. Nesse caso, vai ser o segundo ponto do outro lado. Eu vou pegar aqui as perninhas de dentro. Vou laçar e vou passar uma, passei duas e passei três. Pego a perninha de dentro, ó, de um lado, de outro. Passei aqui dentro e passei aqui. Venho pro próximo ponto, que é esse. Pego uma perninha. Passei. Passei. E passei. Assim, aqui é porque eu quero fechar com baixíssimo. Se você quiser fechar de outra forma, fica a seu critério, tá? Vou pro próximo. Peguei. E assim eu faço até chegar meu último ponto lá no marcador, sem pular nenhum pontinho. Eu faço até o final, tá? Cheguei no ponto do marcador. Vou tirar os marcadores para que a gente possa fazer o nosso último ponto e cortar o nosso fio. Eu passei por dentro aqui, tá? O meu rolo de fio para facilitar a minha vida. Passei. Opa. Fazer de novo que essa minha agulha é fina, às vezes puxo o fio de forma errada. Pronto. Vou cortar aqui. Puxar ele todo pra fora e agora eu vou jogar aqui pra dentro, pra poder a gente arrematar depois, tá bom? Pronto, joguei pra dentro. E tá pegando forma a nossa peça. Vamos fazer o outro lado igualzinho. Lembrando que você pode fazer o fechamento do jeito que você quiser, tá? Vou pegar de novo aqui, ó, o fio verde. Vou identificar aqui qual é o primeiro ponto. É esse. Esse aqui é o primeiro ponto desse lado. Vou identificar qual é o primeiro ponto do outro lado. É esse. Vou entrar assim. Ó, tá vendo? Pra não desmanchar, tá? De cima pra baixo, ó. Fiz isso. Vou pegar o meu fio. Vou passar por dentro desses dois pontos aqui. Tô puxando algum fio errado aqui, desfiando. Ajeita e faz de novo. Pronto, deixei um pouquinho de fio aqui pra gente arrematar. Eu sempre vou fazer da mesma forma.
Vou entrar em uma perninha de um lado, uma perninha de outro. Pego e passo por um, passo por dois e passo por três. De cima para baixo, sempre. Uma perninha de um lado, uma perninha do outro. Laço o fio, passo por um, dois e três. Uma perninha de um lado, do outro, um, dois e três. Um lado, do outro, um, dois e três. Vou fazer isso até chegar no meu marcador. Cheguei aqui, ó, onde tá o meu marcador. Eu vou tirar o marcador e vou fazer o meu último ponto. E vou cortar meu fio. Puxo todo pra fora e jogo ele lá pra dentro. Oi, mãe. E assim nossa peça já tá toda costurada. Você já consegue ver que é uma blusa quando você olhar aí a sua. Feito isso, agora a gente vai fazer aqui, ó. Eu achei até tendência, viu? Esses fiozinhos aqui, ó, soltos aqui embaixo. Mas não é a proposta que eu quero passar pra minha peça. Então, esses fiozinhos, eles vão sair. Agora, eu vou fazer carreiras aqui embaixo pra gente poder só fazer o acabamento mesmo, tá? Vou usar o meu fio amarelo e a agulha que eu tava usando no trabalho todo. Pegar minha agulha 3,5 aqui. Eu vou vir aqui no canto, porque assim eu escondo melhor. Não tem um lugar certo pra você entrar aí no canto não, tá? Onde você conseguir entrar com a sua agulha, você entra. Não vai ter contagem de pontos nem nada disso. Essa primeira carreira eu vou fazer pontos baixos, para poder ajustar mais, cinturar mais a peça. Cadê o fio? Depois eu vou arrematar. Eu quero que ele fique um pouquinho maior aqui. Deixa eu deixar um pouquinho maior aí. Ó. E aqui eu vou fazer pontos baixos de forma aleatória, tá? Não tem um lugar certo ou errado. Mas bora ver se eu consigo achar uma regra. Bora fazer um ponto por carreira, né? Eu acho que fica legal. Aqui tem um ponto, vou fazer um ponto baixo aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui nesse meio. E um ponto baixo aqui, ó, nessa outra carreira. Como eu falei, não tem uma regra. Ver como fica melhor aí pra tu, tá? Esse fiozinho já tá se acabando, então eu vou deixar ele pra fora pra gente poder colar. Venho aqui no meio, faço um ponto baixo. Acho que assim dá bom. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Só vai fazendo aí e ver como fica.
Esses fios verdes aqui não vai ficar legal eu esconder, porque eu tô fazendo com o fio amarelo, ó. Deixa eu deixar ele aqui do lado de fora. E eu vejo outra forma de arrematar ele depois. Cheguei aí. E você vai achando a forma de você fazer seu ponto baixo aí. Tenho certeza que você vai dar conta e vai conseguir fazer os pontos, tá? Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Eu vou fazer o fechamento da minha carreira. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, no primeiro ponto que a gente começou fazendo. Tá vendo? Já vou entrar aqui e fazer um baixíssimo. Como vocês sabem, eu vou colocar aqui um elástico, porque eu quero essa parte de baixo mais justinha ao corpo. A minha cliente, ela tem 6 centímetros de busto, então eu cortei aqui um elástico com 15 centímetros menos, tá? Eu cortei um elástico com 85 centímetros. De início, eu ainda não vou costurar o elástico, eu só vou colocar ele aqui, ó. Se você tiver aquele elástico de rolinho, você pode usar, tá? Que é redondo, menorzinho que esse. Como eu tenho muito desse daqui, eu vou usar esse aqui mesmo. Eu vou vir aqui no ponto, ó. E em vez de eu vir aqui na cabeça do ponto, eu vou vir aqui no pé do ponto, ó. Vendo? Ó, vou te mostrar aqui bem pertinho. Aqui é a cabeça. Aqui é o pé. Eu vou vir no pé do ponto para colocar o meu elástico e fazer meus pontos baixos. Vou vir aqui no pé do primeiro. Vou só posicionar o elástico aqui. Deixar um pedaço aqui que a gente vai costurar depois, tá bom? Posicionei. E vou fazer o meu ponto baixo. Posicionar por cima, na verdade. Ó. Posicionei aqui o elástico por cima. E vou fazer meu ponto baixo. Ó. Tá vendo? Vou vir aqui no próximo, no pezinho do próximo ponto. Ó. Se você tiver o elástico da cor da roupa, melhor ainda, tá? Porque vai esconder muito bem. Eu não tenho, só tenho esse branco, eu vou usar esse mesmo. Vou aqui no próximo pezinho. Próximo pezinho. E eu vou fazer isso por toda a minha peça. Vou vir aqui bem no pezinho do ponto. Vem aqui no próximo. Alonga esse ponto baixo, tá? Fiz aqui, venho aqui, ó, no pé. Não vou apertar aqui assim e vou fazer. Eu vou puxar, ó, alongar ele e vou fazer meu ponto baixo. Ficou muito folgada essa alcinha aqui. Deixa eu ajustar. Alonguei e faço meu ponto baixo. Venho aqui no pezinho. Alonguei e faço meu ponto baixo. E assim eu vou fazer, dando volta aqui no meu trabalho. Ó, de vez em quando você dá uma puxadinha aí no elástico para ele se arrumando, tá? Aqui atrás no meu vai mostrar um pouquinho, porque como eu te falei, o meu não é da cor do fio, né? O ideal é que seja da mesma cor. Mas vou fazer com esse mesmo. O importante é que na frente não vai dar pra ver nadinha. Entendeu? Vou finalizar aqui e quando eu chegar aqui no final, perto para poder costurar, eu venho, costuro com vocês e dou continuidade pra gente terminar, tá bom? Ó, eu já costurei aqui porque o meu ficou faltando um pouco, aí eu costurei logo. Quando você costurar, eu só fiz uma costura simples, tá? Eu coloquei aqui um pedaço do elástico em cima do outro e fiz uma costura básica. Quando você estiver fazendo, ele vai ficar dessa forma, ó. Parecendo que tá errado, tá vendo? Repuxando. Mas quando você esticar, ó, você vai ver que vai dar certinho o elástico com o tamanho da sua peça. Então, é só você continuar fazendo o seu trabalho normal. Ó, só mostrar pra você não se assustar, que é assim mesmo. Só você continuar fazendo o seu ponto baixo normal, como você já estava fazendo, ó.
que ela vai se ajustando aí a sua peça conforme você for trabalhando. Se precisar dar umas puxadinhas, você dá umas puxadinhas. Se não precisar, é só você seguir fazendo os seus pontos baixos, como a gente já tava fazendo no pezinho aí do ponto. Tá? Eu vou fazer aqui o meu, chegar até lá no finalzinho e vou mostrar como é que eu vou fazer a finalização aqui com você, tá bom? Só vim te mostrar que dá pra fazer o trabalho, continuar fazendo o trabalho normal aí, depois que você costura. Já passei pela costura ali. E agora eu só sigo fazendo um ponto baixo no pezinho de cada ponto baixo da carreira anterior. Prontinho, já cheguei aqui no meu último ponto, ó. Me encontrando com o primeiro que eu já tinha feito. Faço aqui normal. E eu vou cortar o meu fio. Cortei aqui o fio. Vou puxar ele todo pra fora, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz, de trás pra frente. E vou jogar esse fiozinho lá pra trás. Joguei o fiozinho lá pra trás, arrumo. Venho aqui no ponto que tá saindo meu fio, ó. Entro aqui no meio. E puxo esse fio pra trás também. E agora a gente vai para os arremates. Vou virar aqui minha peça do avesso, que o que mais tem aqui é fio para arrematar, né? Olha só. Vou fazer um ou dois arremates aqui contigo, que o resto é tudo igual, tá? Como é que eu faço, ó? Eu já tinha escondido os fios, né, antes. Mas eu vou passar aqui, ó, mais um pouquinho por alguns pontos. Ó, lembrando, se você estiver fazendo colorido, aqui no meu caso eu tô fazendo verde e amarelo, então eu vou esconder o fio verde na carreira do verde, tá? Pra não ficar aparecendo. Não vai esconder o fio verde na carreira do amarelo, que vai ficar feio. Ó, eu só vou passar aqui o fio por onde eu conseguir passar. Passei. Dou uma puxadinha, ó, pro fio se ajustar ali dentro. E eu vou vir aqui no fundo. Eu uso a cola T6000, né? Como eu já mostrei a você no início. Vou vir aqui dentro do ponto, ó. E vou colocar um pinguinho de cola. E vou cortar o excesso do fio. Eu vou fazer isso por todos os meus fiozinhos que eu tenho aqui. Cortei. Pressionei um pouquinho ali. Tem um fio aqui verde, ó. Vou fazer a mesma coisa. Entrei aqui. Cola, pressiono. Corto. Eu tenho esse amarelo aqui, eu vou passar pro lado de lá. Pra ficar perto dos amarelos também. Pra gente não misturar as cores e não ficar feio, tá bom? Esse aqui eu vou colar aqui mesmo. Colar aqui. E assim eu vou fazendo por todos os fiozinhos que eu for identificando aí. Aqui na minha peça. Esses que estão menores é porque eu já escondi antes. Então não tem a necessidade de eu esconder mais tanto, né? O que tá maiorzinho é porque eu não escondi o suficiente. Eu escondo um pouquinho mais. Passo minha cola e corto.
E assim eu vou fazer por todo o meu trabalho. Eu vou finalizar os meus arremates. Quando eu voltar, já vai estar com minha peça toda arrematada, tá? E finalizei, gente, meus arremates, ó. Todos os arremates já foram finalizados. Eu escondi pelo máximo de ponto que eu consegui, amarelo no amarelo, verde no verde. Cortei o excesso, coloquei um pingo de cola. E aí eu fui fazendo aqui os meus arremates, meus acabamentos, e minha peça está concluída. Você já viu no início do vídeo como que ela fica linda, mas eu vou deixar um takezinho aí no final também para você ver a perfeição que ficou essa maravilha. Então é isso, beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau!